A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Aqui é o pastor Genésio Santos, da cidade de Goiânia. Seu amigo, a paz do Senhor para todos. Quero transmitir uma mensagem neste momento com o tema: As árvores falam. No livro de Salmos 144, versículo de número 12, está escrito: para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. As plantas, as árvores na Bíblia, elas falam. A Bíblia diz que Abraão plantou tamargueira no deserto. A tamargueira é o emblema de uma vida vivenciada e experienciada com Deus. E assim também a acácia fala da afeição pura, a aloés da amargura, a moreira da prudência, a castanheira da fidelidade, o cedro do crescimento, o cipreste fala do luto, o damasqueiro fala da insensibilidade, o ébano da pressa, a grama da perseverança, o joio do vício, o junco da docilidade, e também a palmeira fala da beleza, a pessegueira sabemos que representa também a felicidade inacessível, a romanceira da paixão e o salgueiro da melancolia. O Senhor Jesus Cristo conhecia bem as árvores, as ervas e também as flores de sua terra natal, e sempre lançava a mão delas para as ilustrações de suas parábolas esplendentes. A botânica bíblica, ela é riquíssima porque com frequência menciona várias espécies de plantas, e os grandes acontecimentos registrados na Bíblia estão envolvidos com elas. Somos sabedores de que a flora palestínica pode nos oferecer lições que, na verdade, marcarão a nossa vida espiritual. Salomão teve, por conseguinte, um avantajado conhecimento de botânica. Veja o que diz o texto sagrado de 1 Reis, capítulo 4, versículo 33. Falou das árvores desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Veremos nesta mensagem elucidações de algumas das mais interessantes e importantes árvores bíblicas. A primeira que podemos ver é o carvalho, né? E no livro de Amós, no capítulo 2, versículo 9, está escrito: não obstante eu ter destruído amorreu, diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. O carvalho no idioma hebraico é elá. A raiz da palavra indica árvore vigorosa. Por isso que ao longo dos milênios tem sido o emblema da força. Seu nome ocorre 25 vezes na Bíblia. Entre as árvores do bosque, ela tem a prioridade devido à sua longevidade. Existem cerca de 300 espécies de carvalho. A sua madeira é dura, enquanto que o seu fruto, ou bolota, cresce numa espécie de ouriço. As suas folhas são persistentes. O carvalho é o símbolo do cristão em todos os ângulos em que seja analisado. A vigorosidade tipifica a força espiritual que o cristão recebe do Senhor. Gideão ocultou-se da espionagem dos midianitas, amalequitas e dos Oriente debaixo da copa de um carvalho. Da mesma forma, debaixo da força do Senhor seremos invencíveis, como diz 2 Samuel, capítulo 22, versículo 40. Foi no Vale do Carvalho que Davi venceu o gigante Golias. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 2. Se estivermos no Vale da Humildade, cheios do vigor do Senhor, poderemos abater os gigantes que nos desafiam. A longevidade do carvalho diz do que é próprio do cristão, que passou da morte para a vida eterna, como diz João no capítulo 11, versículos 25 e 26. A madeira dura do carvalho se refere ao caráter e à resistência do cristão diante das tentações no cotidiano. Segunda, a amendoeira.
Quando lemos no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1, encontramos a amendoeira. E assim expressou o profeta escrevendo a palavra. Diz assim: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. A amendoeira pertence à família das rosáceas, da tribo das amigdálias. Os botânicos julgam que ela é oriunda da Barbária. A cidade de Luz, em Gênesis capítulo 28, versículo 19, localizada na região serrana de Efraim, tirou seu nome desta planta. A origem do nome: os hebreus chamavam-na de Shaqued, que significa despertador. Seu nome científico é Amygdalus communis. A amendoeira tornou-se o símbolo da vigilância do Senhor sobre o cumprimento de sua palavra. Sabemos que a amendoeira chega a atingir 8 metros de altura. Em numerologia, o 8 significa o início de uma coisa nova. Todos aqueles que têm suas vidas envolvidas no crescimento do Senhor obterão novas experiências no reino espiritual. A flor da amendoeira era usada como especiaria desde os tempos remotos. O seu florescimento ocorre no fim de janeiro ou no início de fevereiro. A flor de cor branca tipifica a santidade originada pela exaltação de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Os frutos da amendoeira aparecem em março a abril. Eram considerados iguarias no Oriente Médio. Para provar a chamada sumo sacerdotal de Arão, a vara de amendoeira floresceu e deu fruto no espaço de uma noite para o dia. Números capítulo 17, versículos 2, 3 e 8. Era usada como remédio. Servia para tratamento de doença estomacal. Empregavam-se também como antídoto para a mordedura das serpentes. A palavra de Deus elimina todo o veneno mortífero do pecado que está engedrado no coração humano. Terceira árvore, o zimbro. No livro de 1 Reis, no capítulo 19, nos versículos 4 e 5, encontramos escrito assim: e ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O zimbro é uma planta conífera de origem desértica, abundante na península do Sinai e ao sul da Palestina. Na língua hebraica é chamada de rotem e aparece 4 vezes na Bíblia Sagrada. Esse arbusto podia atingir 4 metros de altura. As raízes eram usadas como alimento pela classe paupérrima nos tempos antigos, como de Jó, capítulo 30, versículo 4. Eram extensas e delas fabricam carvão vegetal, que nós encontramos no Salmo 120, no versículo de número 4, que está escrito: flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Os animais evitam comer o zimbro, exceto em momentos de grande necessidade. Tem poucas folhas e possui flores brancas avermelhadas. Por falta de sombra, os visitantes apreciavam muito a oportunidade de se abrigarem debaixo de seus ramos. O zimbro foi para o profeta Elias um repositório das forças acabadas ou exauridas. Foi também para ele uma fonte de consolo, de recuperação psicológica, física e espiritual. A sombra de descanso que o Senhor nos oferece, que é a sua própria proteção, nos capacita a trilharmos com firmeza no caminho da verdade. No Salmo 37, verso 7 diz: descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Encontramos agora a murta, né? A quarta árvore, a murta. No livro do profeta Zacarias,
no capítulo de número 1, no versículo de número 8, podemos ler de uma forma toda especial o que o profeta disse assim: olhei de noite e vi montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. A murta é um arbusto odorífero, sempre verde, e produz um fruto vermelho. É comestível, produz flores brancas e perfumadas e folhas ovais ludícias e brilhantes que emitem perfume. Seu cheiro é mais encantador do que o da rosa. O nome original de Esther, aquela mulher da Bíblia, que seu nome original era Hadassa, vem de Hadas, que quer dizer murta. É mencionada 6 vezes no Antigo Testamento. Cresce e chega a atingir 10 metros de altura. Geralmente a murta cresce nas montanhas próximas de Jerusalém. Com certeza esta árvore é o mirto comum, chamado Mirtus comunis. Ramos de murta foram usados na festa dos tabernáculos. No livro de Neemias, no capítulo de número 8, no versículo de número 15, nós encontramos registrado desta forma a palavra de Deus. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte trazer ramos de oliveira, ramos de zambujeiros e ramos de murtas, e ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. As rainhas da Inglaterra, em suas festas de casamento, levam consigo brotos de murta como símbolo da paz. A murta representa a bênção do céu sobre o povo de Deus, a sua preciosa paz e também a sua generosidade divina. Quinto tipo, a oliveira. No livro de Romanos, no capítulo de número 11, no versículo de número 17, o apóstolo São Paulo escreveu assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. A oliveira é considerada pelo povo hebreu como uma das principais árvores frutíferas da antiga terra da Palestina. As azeitonas eram preparadas em salmoura e depois comidas. Porém, mais importante ainda era o precioso óleo que produziam depois de terem sido trituradas. O óleo servia para cozinhar, ungir escudos de guerra, para ungir reis e sacerdotes, para alimentar as lâmpadas e também para curar as enfermidades, como aquele samaritano aplicou àquele ferido que estava caído na estrada que ligava Jerusalém com Jericó. No livro de Gênesis, no capítulo 8, no versículo 11, nós encontramos aqui: e a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. O ramo de oliveira aqui representa o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. De nada vale conhecimento sem a unção do Espírito. E Isaías, no capítulo 61, versículo 1, falando dessa simbologia: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Concluindo, a botânica bíblica é riquíssima. O que foi dito é o suficiente para que vejamos o Senhor comunicar conosco através das árvores. Se no carvalho eu vejo a força divina, na amendoeira posso ver o cumprimento de sua palavra. No zimbro, contemplo o descanso e a paz do Senhor. Na murta, posso ver a generosidade divina e na oliveira, a unção do Espírito Santo sobre nós. Amém. Oremos.
Eterno Deus, o Senhor fala conosco através do teu Espírito, falou com a humanidade através dos patriarcas, dos profetas, dos sacerdotes, depois falou-nos poderosamente, descomunalmente, através do teu Filho. A natureza também apregou a tua beleza, a tua grandeza, como os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. E estas árvores que acabei de citar, Senhor, fala conosco também, tanto o carvalho, tanto como a amendoeira, também os zimbros, Senhor, a murta e a oliveira tem falado aos nossos corações. Nós somos como plantas e queremos que onde quer que formos, o Senhor fale através de nós. Essa planta humana que somos nós, que sejamos, ó Deus, bênçãos e que as maravilhas do Senhor sejam predicadas através do nosso falar, do nosso viver, do nosso andar, porque na realidade somos testemunhas vivas e autênticas do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ligue para mim. Meu telefone é 62 998 06 6607. Repetindo, 62 998 06 6607. Passe para outros grupos, para amigos teus, essas mensagens que são interessantes, que é a comunicação da palavra de Deus, né? Em vez de mandar um videozinho engraçado, mande a pregação da palavra de Deus, que edifica, que fortalece, que vai ajudar alguém a crescer na vida espiritual. Fique com Deus, a paz do Senhor.